Olá, muito bom dia para você. Já estamos no ar com o Band Entrevista, que traz temas importantes sobre o nosso interior paulista. O Band Entrevista está só começando. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Seja muito bem-vindo, deputado. Bom dia, obrigado Ana pela oportunidade, pelo convite. Um bom dia a todos os telespectadores da Band, do programa Band Entrevista. A gente fala de assuntos bem importantes aqui, não só para o nosso interior paulista, deputado, mas a gente já começa falando de uma realidade que tem afetado todos os brasileiros, que é a alta nos preços. Na Câmara existe alguma articulação, algum projeto para tentar melhorar essa situação econômica? Primeiro, Ana, eu acho que é importante relatar e deixar claro para os telespectadores que essa problemática da alta dos preços é um problema mundial. Não é só o Brasil que está vivenciando isso. A Europa está com índices de inflação não vistos há muitas décadas. Os Estados Unidos também está com índices de inflação também não visto há muito tempo. Isso, inclusive, impulsionando a alta dos juros, tanto no bloco europeu quanto nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil. Especificamente no tema de combustíveis, por exemplo, que é algo que está aí diariamente na pauta, na ordem do dia, como a gente diz lá na Câmara, a Câmara votou projetos importantes, especialmente sobre a questão do ICMS, sobre os combustíveis, e foi para o Senado. Como nós vivemos no Brasil num sistema bicameral, isto é, tudo precisa passar nas duas casas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, nós estamos aguardando o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, avançar com os seus pares para que isso possa poder progredir lá no Senado e a sanção da presidência da República. Ademais, existem outros projetos também que nós estamos discutindo e há sempre esta preocupação nossa. Todavia, alguns projetos dependem eminentemente do Poder Executivo, porque só o Poder Executivo pode fazer propostas no que se refere, por exemplo, a subsídios, orçamentos, porque se você coloca valores para uma destinação, você tem que buscar a origem desses valores. Até mesmo porque se coloca em um lugar, pode faltar no outro, né, deputado? Exatamente. Além de poder faltar no outro, você precisa obrigatoriamente identificar a origem dos recursos que vão cobrir aqueles valores. Mas o governo federal, o Poder Executivo, tem atuado. Esta semana, a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia, vinculada ao Ministério da Economia, mas é um colegiado que reúne vários ministérios, reduziu os impostos de importação de vários produtos, inclusive de 11 produtos, inclusive produtos da área de alimentos. Isso precisa chegar na ponta, não é algo tão fácil. Precisa também haver uma conscientização do empresariado como um todo para que repasse essas diminuições de tributos. Vamos falar então, deputado, o senhor já esteve à frente do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, Serviços. Vamos falar da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. De que maneira isso tem afetado, né, de modo geral, o Brasil e o nosso interior paulista? Há uma preocupação muito grande. Essa guerra já está se estendendo por demais, um tempo muito além do que a gente esperava que acontecesse. Primeiro é importante dizer que a gente esperava que não houvesse a guerra, mas já que ela está aí, ela acaba por atrapalhar o Brasil, especialmente, e aqui então, né, no Oeste Paulista, que é uma região bastante agrícola, na questão dos fertilizantes. A Rússia tem uma representação muito grande na importação de fertilizantes. O Ministério da Agricultura tem atuado junto a outros países para poder buscar suprimento desses produtos, desses insumos em outros países, mas isso acaba por atrapalhar um pouco o nosso segmento de agronegócio e, consequentemente, impacta diretamente o interior de São Paulo, aqui a região, que é uma região eminentemente agrícola. Ademais, também tem a questão do gás. A gente sabe que o gás que abastece toda a Europa, praticamente toda a Europa, vem de lá da Rússia, e agora a Ucrânia, essa semana, também fez uma reação a esse ataque russo. E se a gente tiver problema de faltar gás na Europa, também acaba contaminando toda a parte de importação e exportação.
O bloco europeu é um bloco muito importante para a economia brasileira, tanto nas importações que fazemos de lá, quanto nas exportações que fazemos daqui para lá. E isso tem nos preocupado. A gente espera e torce para que eles cheguem lá a um acordo de cessar-fogo, um acordo de paz. Isso implica diretamente no que a gente falou anteriormente, que é nos preços, né? Reflete no fertilizante, que vai refletir na agricultura, o agricultor vai sofrer um pouco, a demanda acaba aumentando, mas a oferta é pequena, a gente volta, é meio redundante, né, deputado? É aquela velha lei da oferta e da procura, né? Se a procura é maior do que o mercado oferece, então os preços acabam subindo. E isso o governo federal, o governo estadual precisa atuar junto, mas, por outro lado, também são questões externas que fogem à alçada e ao poder interno. Neste caso, só nos resta realmente torcer para que se chegue a uma solução o quanto antes. Exatamente. E vamos falar de demandas regionais, então, deputado. Como é que poder atender, né, prefeitos aqui do Oeste Paulista? Fisicamente nós estamos bem distantes, né, mas existe uma aproximação do deputado, uma tentativa aí de articular com todos os prefeitos e atender todo mundo. Ana, a sua pergunta me dá uma oportunidade de trazer aqui para você e para os telespectadores do Band Entrevista algo que eu ouvia muito durante o período da campanha de 2018. Aliás, é importante frisar que eu estou no meu primeiro mandato de deputado federal. Só ocupei 2 cargos públicos, o de ministro, como você mencionou, de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e agora o cargo de deputado federal. Quando eu estava em campanha em 2018, por aqui pela região do interior de São Paulo, Rio Preto, aqui em Presidente Prudente e outras cidades da região, eu ouvia muito das pessoas uma seguinte pergunta: você é de onde? E eu dizia: olha, eu moro em São Paulo, capital. No estado de São Paulo e na capital de São Paulo, eu moro desde 1999, portanto, agora, em outubro de 2022, vai completar 23 anos que eu moro aqui. Aí as pessoas diziam assim: mas a gente prefere votar em alguém que é da cidade ou que é da região. E eu dizia para elas assim: me dá uma oportunidade, porque mais importante do que ser da cidade ou da região é fazer pela cidade e pela região. Aqui na região, nós já conseguimos, ao longo desses 3 anos e pouco de mandato, mandar mais de 25 milhões de reais. E para o estado de São Paulo como um todo, porque essa foi uma das propostas que eu apresentei para o eleitor paulista, que eu iria, se eleito fosse, ajudar os pequenos e médios municípios, porque esses, principalmente os pequenos, têm mais dificuldade de acesso ao orçamento da União. Bom, como eu dizia, 3 anos e pouco de mandato, nós conseguimos ajudar mais de 400 cidades, num total de mais de 500 milhões de reais. Isso, metade para a saúde e o restante para a educação, infraestrutura, maquinários. Aqui mesmo, por exemplo, em Presidente Prudente, só Presidente Prudente foram mais de 2,5 milhões de reais para a saúde, para a infraestrutura. No governo do prefeito anterior, nós indicamos um recurso de quase 2 milhões de reais para fazer uma ponte, que é uma demanda importante aqui na cidade, mas infelizmente a prefeitura e o prefeito anterior não foi eficiente e nós acabamos perdendo esse dinheiro. Exato. Então a gente tem feito isso, temos trabalhado para o interior e isso nos aproxima das pessoas e das cidades. Como é que isso acontece? O prefeito geralmente vai a Brasília ou quando a gente vem à cidade, ele faz as demandas, os vereadores também apresentam as demandas e a gente, então, na medida do possível, atende. Perfeito. Então, vamos dar uma pausa rapidinha aqui no nosso Band Entrevista. A gente volta aqui rapidinho para continuar o nosso bate-papo. Na volta, a gente fala mais de saúde também. Já estamos de volta aqui com o Band Entrevista, hoje recebendo o deputado federal pelo Republicanos, Marcos Pereira. Deputado, vamos continuar falando o que a gente falou no bloco anterior sobre os investimentos, né? O senhor falou que foi um volume grande de recursos aqui para o interior, destinado a várias saúde, também infraestrutura. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito. Aliás, você me dá a oportunidade, Ana, de trazer para os telespectadores do Band Entrevista um esclarecimento. Esta semana, a imprensa nacional debateu muito porque a questão do chamado orçamento secreto. Porque nós tivemos, todos os parlamentares, que apresentar por uma decisão do Supremo Tribunal Federal os recursos que apresentamos para cada área e para cada cidade.
Eu sou considerado aí o 7º parlamentar entre os 513 deputados e os 81 senadores. Eu estou em 7º, que mais indicou recursos. Aliás, está lá, os VIP do orçamento secreto. Eu queria dizer para o telespectador que não tem nada de secreto, pelo menos no meu caso. Se você entrar no meu site, marcospereira.com, não tem .br, é só .com, marcospereira.com, você vai ver lá cidade por cidade, as 400 cidades e o valor que foi encaminhado e para quê em cada cidade. Além disso, tem um link do noticiário sobre aquele assunto, de onde foi noticiado, de onde foi divulgado aquele recurso naquela cidade ou naquela região. Então, pelo menos no que se trata do deputado Marcos Pereira, há total transparência, colocado inclusive no meu próprio site, todos os recursos que foram encaminhados para essas 400 cidades de São Paulo. É importante dizer que as cidades, principalmente as pequenas, não sobrevivem com o orçamento que elas geram. Justo. E aí, as emendas parlamentares e as emendas de bancada, além das emendas de relator, que é feito um acordo político de divisão entre os parlamentares, tanto senadores quanto deputados, é que acaba ajudando estas cidades a sobreviverem. Por exemplo, eu fui agora há pouco visitar o Frei Tarcísio, no Hospital Regional, e ele agradecia pela emenda de bancada, que a emenda de bancada é um valor de 200 e alguma coisa, 270 milhões, foi no ano passado, que é dividido entre os 81 parlamentares, entre os 73 parlamentares do Estado de São Paulo, os 70 federais e os 3 senadores. E nós, então, escolhemos em reunião, deliberamos como que vai ser a distribuição. E nós decidimos que 50% vai para a saúde, isso é lei, é obrigatório, e esse valor seria, então, designado para os hospitais que mais tivessem eficiência. O Hospital Regional aqui, em Presidente Prudente, ele foi agraciado pela eficiência e pela importância que ele tem. E, então, assim, está no portal da transparência, está as prefeituras e as entidades como o Hospital Regional que recebem os recursos acabam divulgando, e eu acho que isso faz parte da nossa missão de servir ao público, né, de ser o servidor público. Tem que existir essa transparência, né? Até mesmo para que não haja nenhuma dúvida, nenhum orçamento secreto, como as pessoas apontam, né, deputado? Quanto mais transparente, maior a garantia desse servir. Não tenha dúvida. E esse dinheiro é do povo, não é nosso. Quando o deputado mandou, ou o senador mandou tantos milhões, mandou para a cidade, para beneficiar a cidade, para beneficiar as pessoas, para os hospitais. Hospital de base, por exemplo, de Rio Preto. Eu estive lá recentemente, recebi lá uma condecoração pelos recursos também enviados por lá. Existem Santa Casas no interior de São Paulo que estão sendo reformadas e ampliadas por causa de recursos que nós encaminhamos. Eu me lembro agora de uma cidade chamada Cosmópolis, que eu estive lá e a UTI da Santa Casa foi dobrada. Ela tinha 5 leitos e passou a ter 10 leitos. Na ocasião, quando eu visitei, inclusive, 9 dos 10 leitos estavam sendo ocupados por pacientes de Covid e por um paciente que estava se recuperando de um pós-operatório. Isso é a nossa obrigação, na verdade, como agentes públicos. E aproveitando que a gente está falando de saúde, de hospitais, aqui em Presidente Prudente a gente tem o Hospital de Esperança, que tem passado por grandes dificuldades, né? Existe inclusive um déficit financeiro, segundo a administração do hospital, de R$2 milhões mensais. Ou seja, é muito déficit, né? Para que atende a região inteira. Existe... A Câmara pode ajudar de alguma maneira, desenvolvendo emendas, né? O que a Câmara pode propor em relação ao Hospital de Esperança? 2 milhões por mês são 24 milhões por ano. É um volume bastante expressivo. Eu acho que a gente pode trabalhar com a diretoria do hospital. O prefeito, eu estive também hoje visitando o prefeito, e o prefeito, ele me apresentou essa preocupação com o Hospital de Esperança. E nós, então, poderemos trabalhar de 2 formas, penso eu. Com as emendas de bancada, a direção do hospital colocar alguém para fazer captação diretamente junto aos deputados. Nós temos 70 deputados, Ana, em São Paulo, federais. Se cada um designar R$1 milhão para o Hospital de Esperança, dá 70 milhões de reais por ano. Já está resolvido o problema. Eu até me predisponho a fazê-lo. Por outro lado, também, o hospital precisa estar
em condições técnicas de receber esses recursos, porque a burocracia, infelizmente, é muito grande. Não basta a gente só apontar o recurso, precisa ter capacidade técnica para receber. Então, tem a emenda de bancada, emenda de parlamentar individual e tem também a possibilidade de conversar com o Ministério da Saúde para poder ver se há alguma possibilidade de fazer um suprimento desses recursos. Eu recebi essa preocupação do prefeito e já estou indo para Brasília nos próximos dias com essa demanda. Não estou prometendo que vou resolver, estou prometendo que vamos trabalhar para ajudar. Desde que comprove essa eficiência, assim como aconteceu no hospital regional, os recursos acabam vindo, né? Tendo alguém para intermediar e o hospital para correr atrás disso, o recurso vem. Exatamente. O que ocorre às vezes é que a gente apresenta o recurso, o hospital falta um documento, falta uma certidão, a entidade não está habilitada dentro dos termos técnicos que precisam estar habilitados. E aí não consegue viabilizar, porque, como eu disse, a burocracia é grande, tem muita fiscalização da própria imprensa, que é correta e legítima, a fiscalização do Ministério Público, a fiscalização do Tribunal de Contas. Então, tem que cumprir todos esses compliances, como se diz na linguagem aí do mercado, para que possa receber o recurso. Eu estou à disposição, disse isso para o prefeito, de ajudar. E falando em viabilizar, a gente muda um pouco de assunto para falar sobre ferrovias. A gente também falou sobre valores de combustíveis, né? Estão pesados, e a gente fala em ferrovias. É uma demanda bastante antiga, não só aqui do Oeste Paulista, né? As ferrovias cortam em boa parte do estado, ajudam no escoamento da produção, um meio mais barato, né? Principalmente diante do alto custo dos combustíveis. Deputado, existe uma maneira de viabilizar isso? Existe já algum projeto? Como é que está essa situação? Tenho que ser muito sincero com você e com os telespectadores. É um tema muito denso, é um tema muito específico. A gente sabe que não é só aqui na região do interior de São Paulo, também não é só no estado de São Paulo que a gente tem um déficit, uma deficiência grande de ferrovias. O Brasil, como um todo, carece de ferrovias. A nossa malha é eminentemente, majoritariamente rodoviária, são caminhões e a gente precisa avançar. Agora, o problema é que o governo federal, que é quem tem que fazer os investimentos, não tem recursos para isso. O orçamento da União, nós estamos em ano eleitoral. Perfeito. Em outubro nós teremos eleição. O Brasil vai escolher o próximo presidente da República, se vai continuar o atual ou se vai ser um novo. Ou não tão novo. Enfim, parece que vai ser entre um desses dois aí, sem querer entrar no mérito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, seja quem for o próximo presidente da República, ele é eleito para administrar 3% do orçamento, porque o resto da verba está toda vinculada com servidores públicos, vinculada com Previdência, por isso que nós precisamos, em 2019, fazer a reforma da Previdência. Então, para viabilizar isso, precisa fazer um programa de concessão, um programa de parceria público-privada. Eu só vejo, sendo muito transparente, um avanço nessa pauta de construções de ferrovias se for com o setor privado. O Estado concedendo a exploração para empresas de logística que tenham interesse. Como foi o caso, como tem sido, aliás, o caso dos aeroportos no Brasil. A gente hoje vê o aeroporto de Brasília, o aeroporto internacional de Guarulhos, o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, para citar apenas 3, eles funcionam muito bem, são aeroportos com a infraestrutura muito, muito diferenciada do que era no passado, sim, porque houve a concessão do Estado para empresas explorarem. A meu ver, a única forma de resolver esse problema de rodovia, não só daqui, como do país, é através de parceria público-privada. Vamos voltar no assunto que você falou, 3% apenas do orçamento, né? Então, para a população entender, é pouco. Existe muita cobrança, mas é um valor ali que para o país inteiro, dividindo, é pouco. O orçamento da União é um orçamento de aproximadamente 1,3 trilhões de dólares, que disso aí 3% apenas fica do poder discricionário do presidente da República. Mas ele, por outro lado, tem muitas prioridades, seja ele quem for, tem muitas prioridades para empregar esse recurso. E o emprego desse recurso não é de execução rápida, porque uma licitação, se tudo der certo no processo licitatório, ela demora, em média, 6 meses. Eu me lembro agora, se você me permite, uma vez
Eu ainda nem era deputado, eu estava no Ministério, apontei para Rio Preto, cidade aqui que a Band também cobre. Exato. Eu apontei um recurso de R$80 mil em 2017 para a compra de uma ambulância que foi designada para ficar no distrito lá de Rio Preto chamado Engenheiro Schmidt, que aliás já faziam mais de 10 anos que não tinha uma ambulância, um distrito longe da cidade. Sim. E esse recurso chegou na prefeitura em abril do ano seguinte, 17, portanto abril de 2018, e o prefeito só conseguiu licitar e entregar a ambulância para a comunidade em dezembro de 2018, portanto mais de 1 ano e meio depois. De espera. Apenas R$80 mil. Então é um processo extremamente burocrático. Eu acho, aliás, até que a gente precisa revisar a lei de licitações, a lei 8666, para que possa facilitar esse processo, para que as pessoas possam ter o benefício mais rápido. Tem muitos entraves, né? Tem muitos entraves, tem muita burocracia. Eu sou uma pessoa que uma das minhas pautas também é combater a burocracia. Quando fui ministro de Indústria e Comércio Exterior, em 6 meses à frente do Ministério, nós apresentamos 37 medidas de desburocratização no âmbito do Ministério. Foi até capa do Valor Econômico na época, um jornal de economia do país, que obviamente era o tema daquele veículo, e dos quais, das 37 medidas, nós conseguimos deixar implantadas ao longo dos 2 anos e pouco que ficamos lá, 30 e que estão plenamente funcionando. Então precisa fazer um processo muito grande de desburocratização em todas as áreas de governo, seja no federal, no estadual e no municipal, para a gente poder avançar. Nós somos ainda, infelizmente, em pleno século XXI, em 2022, o país do carimbo. Ainda tem que acabar com isso, né? Deputado, a gente está chegando ao fim aqui, gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, pode fazer, né, uma consideração abrangente sobre o que o senhor gostaria de falar. Muito obrigado. Primeiro, agradecer a você, Ana, agradecer a Band aqui em Presidente Prudente, o programa Band Entrevista, pelo convite, e dizer que eu estou à disposição de toda a sociedade aqui do Oeste Paulista, de Presidente Prudente, de todas as cidades vizinhas. Como eu disse, 3 anos de mandato, 3 anos e pouco, foram mais de 400 cidades que receberam num total de um pouco mais de R$500 milhões. Se você pensar que cada deputado, só pela lei, pelas emendas impositivas, ele tem direito de indicar algo em torno de 15, 16 milhões por ano, o restante é luta, é briga, é prestígio, é envolvimento com o governo para poder ajudar essas cidades. Eu vou relatar aqui um fato que aconteceu extremamente gratificante para mim. Nós entregamos recentemente também 10 máquinas numa cidade, reunimos lá 10 cidades que receberam 10 máquinas motoniveladoras. São aquelas máquinas que têm aquelas pás que fazem, nivelam as ruas de chão, as estradas de chão. Um prefeito chorou quando recebeu a chave da máquina, Ana, porque a única máquina que a cidade tinha já tinha 12 anos de uso e tinha pegado fogo e não tinha seguro. E a cidade tem, aliás, mais de 2.500 quilômetros de terra. Nossa, muita coisa. Então, isso muda a vida daquela população, muda a vida daquelas pessoas. Uma pequena máquina, um pequeno gesto. Tem cidades aí que o prefeito, aliás, aqui mesmo, o Frei Tarcísio mencionou que os recursos da emenda de bancada, que a bancada paulista mandou para o hospital regional, salvaram as contas do hospital no ano passado. Então, eu acho que é isso. Fica aí um pouco de uma prestação de contas, podemos dizer assim, para que vocês possam entender como funciona. Porque o deputado não é só fazer leis, não é só aprovar leis, não é só fiscalizar o Poder Executivo. Ele também tem que ajudar a atuar para que as pessoas sejam beneficiadas e tenham de volta o benefício do serviço público que é pago com os impostos de todos nós. Que o gabinete, então, continue de portas abertas, deputado, e com esse olhar atento, principalmente aqui para o nosso interior paulista. Agradeço a sua participação aqui hoje no Band Entrevista, muito grata pela participação, pelos esclarecimentos. É claro, a gente volta em outra ocasião, se for possível, e o Band Entrevista vai ficando por aqui. Um ótimo dia para você aí de casa. Obrigada pela companhia.